Meu nome é André, e essa não é uma história de vingança. É uma história sobre como o tempo, mesmo que demore, coloca cada coisa no seu lugar. Sobre como o que é real se sustenta, e o que é fachada, uma hora desmorona. Conheci a Júlia na faculdade. Era aula de estatística, uma das mais chatas do curso, e ela chegou atrasada, como sempre. Sentou do meu lado, bufando, com aquele jeito desengonçado e natural dela, e reclamou alto do professor: "Parece que esse cara quer ensinar matemática pra gente desaprender a viver." Eu ri. Não da frase, mas dela. Tinha uma energia diferente, meio caótica, meio encantadora. Era impossível não notar. A gente começou a se aproximar devagar. Primeiro foi só para estudar juntos, depois os cafés antes das aulas, as conversas no ponto de ônibus, os rolês simples no fim de semana. Quando vi, ela já era parte da minha vida. E não uma parte qualquer. Era como se a presença dela colorisse tudo que antes era meio cinza. Eu era mais centrado, mais certinho. Trabalhava como assistente administrativo numa empresa pequena, ganhava pouco, mas era o suficiente para me manter e ajudar em casa. Nunca tive ambição de enriquecer, só queria viver com dignidade, se possível, com amor. A Júlia era o oposto. Cheia de planos, sonhava alto, queria viajar o mundo, abrir um negócio, virar influenciadora. E tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu achava isso exagerado, mas admirava o fogo que ela tinha nos olhos quando falava do futuro. Um futuro que, até então, eu pensava que seria nosso. A gente dividia tudo. Do aluguel ao miojo da madrugada. Tinha mês que era apertado, eu fazia uns bicos vendendo coisa online ou ajudando meu tio no depósito. Ela também trabalhava, mas sempre reclamava: "A gente merece mais que isso, André." E eu concordava. Só que o meu mais vinha de esforço contínuo. O dela, parecia sempre precisar ser imediato. Com o tempo, as cobranças começaram. Pequenas no início. Ela comentava dos amigos que estavam bombando na vida, um que virou gerente, outro que abriu empresa, outro que já tinha comprado carro. Começou a soltar indiretas. "Você não pensa em crescer, não? Já pensou em fazer algo que dê dinheiro de verdade? Amor é importante, mas boleto não se paga com abraço." Essas frases doíam. Porque eu sabia que estava dando o meu melhor. Só que o meu melhor não era suficiente para ela. Pelo menos, não mais. Um dia, sem briga, sem crise, ela terminou comigo. Só disse que não dava mais, que a vida dela estava em outro momento, que ela precisava de alguém que acompanhasse seu ritmo. E, poucos dias depois, descobri que ela já estava com outro cara. Um empresário. Dono de uma barbearia famosa, desses que vivem de ostentação no Instagram. Eu não vou mentir. Aquilo me destruiu. Ver ela vivendo tudo que dizia sonhar, viagens, restaurantes caros, bolsas de marca, com outro cara, enquanto eu ainda pegava ônibus lotado e esquentava comida no micro-ondas, foi como tomar soco no estômago todo dia. Me senti pequeno. Insuficiente. Como se todo o amor que eu dei tivesse sido descartado porque o meu saldo bancário não acompanhava. Mas o tempo, o tempo. Ele é cruel, mas justo. Usei aquela dor como combustível. Não para provar algo para ela, mas para mim mesmo. Voltei a estudar, fiz um curso técnico, depois uma pós. Me dediquei ao trabalho, fui promovido. Não fiquei rico, nem milionário, mas comecei a ganhar bem. Montei meu próprio negócio digital, estabilizei minha vida financeira. E o mais importante, comecei a me reconstruir por dentro. 2 anos depois, adivinha quem apareceu? Ela mesma. Júlia. Com um oi sumido no meu direct. Tentei ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Respondi. Ela veio cheia de assunto, como se o tempo não tivesse passado, como se não tivesse me trocado por uma vida de luxo. Aos poucos, a máscara caiu. Ela começou a desabafar. Disse que o relacionamento com o rico tinha sido um pesadelo. Que ele era controlador. Mandava nela, dizia como devia se vestir, com quem podia falar, que não queria ela trabalhando porque não precisava. Traía descaradamente, e quando ela cobrava, ele dizia que ela era grata demais por ter sido escolhida por ele. Que devia calar a boca e aproveitar. Ela chorou. Literalmente. Mandou áudio soluçando, dizendo que se sentia uma sombra do que era. Que preferia a época em que a gente comia pizza fria no sofá e ria de besteira, a viver num apartamento de luxo onde o silêncio doía mais que qualquer grito. E aí veio a frase que mais me marcou. Você pode não ter tido muito dinheiro, mas me tratava como se eu valesse milhões. Eu fiquei em silêncio.
Lembrei de cada vez que ela me chamou de acomodado. De cada vez que me fez sentir pequeno por não ganhar o suficiente. E ali estava ela, pedindo desculpas. Dizendo que errou. Que agora via o quanto eu era especial. Eu ouvi. Com calma. Sem raiva. Porque a mágoa já não morava mais em mim. E respondi com a única coisa que poderia dizer de verdade. Eu não desejo mal para você, Júlia. Mas hoje, eu não quero voltar pro passado. Eu me encontrei. E mereço alguém que escolha ficar, mesmo quando a conta bancária estiver no vermelho. Ela não respondeu. Só visualizou. E sumiu. E quer saber? Tudo bem. Hoje eu vivo em paz. Tenho uma casa simples, mas cheia de amor. Tenho alguém do meu lado que acredita nos meus sonhos, e, principalmente, acreditaria mesmo se eles falhassem. Alguém que não mede valor por extrato bancário, mas pela forma como eu a trato. Aprendi que quem troca amor por status sempre acaba na dívida emocional. Porque carinho, respeito e parceria, não tem preço. E se um dia ela realmente me amou, talvez o maior castigo tenha sido perceber, tarde demais, que perdeu um homem que não pode ser comprado.